João capítulo 16, versículo 33, diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vamos repetir essa última frase de Jesus? Eu venci o mundo. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento me ajudando a pregar aqui, que hoje está diferente esse culto, hein? É o último domingo de 2025, todo glória a Deus que está estocado no ano, pode soltar esse glória a Deus, esse aleluia. Senhor, derrama do céu a tua shekinah, a tua bênção, o teu azeite. Se tiver alguma coisa estocada do céu, orando, Deus, derrama nesse culto. Eu estou dando continuidade. Se você não veio no último domingo, vai depois no YouTube, vai no aplicativo, porque esta mensagem é uma continuidade da mensagem que eu preguei no último domingo. No último domingo, eu falei sobre o manual de guerra espiritual, dizendo que a vida de Jesus é um manual de prática de como nós devemos guerrear. Como nós pregamos em séries de mensagens aqui em nossa igreja, hoje eu quero dar um aprofundamento e uma continuidade na mensagem que eu ministrei no último domingo. Então, se Deus falar contigo nessa ministração, e você não veio na última, é porque Deus tem uma porção dobrada para você, tá bom? Acabando esse culto, você chega em casa e você começa a assistir o último para dar um contexto maior daquilo que eu quero ministrar. E eu quero iniciar só dando para você um conceito que de vez em quando eu dou uma tateada aqui em nossa igreja, que é o conceito, o princípio da exceção. O nosso Deus é um Deus de exceção. Quando eu falo exceção, a exceção não é uma declaração de superioridade, é uma declaração de distinção. Quando eu digo que nosso Deus é um Deus de exceção, e é um Deus que promove exceções em nossa vida, não quer dizer que nós somos melhores do que os outros, mas quer dizer que nós somos diferentes dos outros. Então, quando Deus quer agir em nossa vida, Ele age de uma maneira diferente que Ele age na vida de outras pessoas. Porque exceção é uma anomalia ao curso natural das coisas. Exceção é quando Deus, e por falta de termo melhor, Deus faz uma aberração no mundo natural. A aberração é quando algo é fora da sua natureza. Ou seja, existe o curso natural das coisas, Deus para, Deus abre um portal, e nesse período Ele faz algo totalmente diferente daquilo que nós esperamos. Essa exceção, essa diferenciação é o que nós crentes chamamos de milagre. Não dá para explicar milagre com palavras naturais. Nós temos que falar então, isso aqui é algo sobrenatural, isso aqui é algo diferente, isso aqui é uma exceção. O nosso Deus é um Deus de exceções. E se você serve a um Deus de exceções, nessa noite Ele pode parar o curso natural daquilo que está acontecendo na tua vida e promover algo que vai deixar até você assustado. Porque Ele fez isso, por exemplo, com uma mulher chamada Sara. Mulheres estéreis de 90 anos de idade não têm filhos. Agora você imagina Sara indo para o mundo do bebê para comprar uma roupa, uma fraldinha no Natal. E aí a vendedora fala: que bonito, é para o seu netinho? Ela fala: não, é para o meu filhinho. A mulher vai olhar desse jeito. Sabe por quê? Porque mulheres com 90 anos e estéreis não podem ter filhos. Mas o meu Deus é um Deus de exceção. E Deus dá filho para Sara. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Sou homem, não posso nem gerar. Isso tem a ver com a sua vida, porque existem coisas que as pessoas estão falando, já é tarde demais para acontecer, mas o meu Deus é um Deus de exceção, e é o Deus que faz eu gerar coisas, mesmo quando todas as pessoas dizem que é tarde demais. O que é isso? Isso quer dizer que Ele pode redimir o tempo. No pouco tempo que eu tenho, Ele faz tudo no tempo que eu perdi. Então, teve muitas pessoas, eu na minha vida, já cometi erros, fiz decisões erradas que mudaram o curso de alguma coisa que poderia acontecer. Mas o meu Deus, Ele pode parar o tempo, e no tempo que eu tenho, Ele pode recuperar tudo aquilo que eu perdi no tempo que eu estava andando fora do seu caminho, fora do seu contato, porque o meu Deus é um Deus de exceções.
Eu não sei se alguém perdeu tempo aqui. Se você não perdeu tempo em 2025 por alguma decisão errada, essa palavra não é para você. Mas se tem gente igual a mim, que poderia ter um Deus que em 3 dias pode fazer coisas extraordinárias, você entende isso? Em 3 dias Deus pode fazer qualquer coisa. Em 3 dias Ele ressuscita um morto. Em 3 dias tem alguém que está dentro de uma baleia e sai nessa baleia dentro do seu trajeto natural. Em 3 dias Deus pode abrir uma exceção para dar para você o curso que você tanto precisa. Que dia hoje? Ninguém responde. Que dia hoje? Quantos dias faltam para finalizar o nosso ano de 2025? 3 dias. Você entende que nessa noite Deus pode abrir uma exceção e mudar o curso da tua vida, como Ele fez em vários exemplos aqui da Bíblia, gente. Pessoas não entram em fornalha e saem sem queimaduras, mas os 3 meninos hebreus entraram numa fornalha, saíram sem queimadura, sem o corpo queimado e nem cheiravam a fumaça. Pessoas não sobrevivem em cova de leão, mas com Daniel, Deus fechou a boca do leão e do inimigo e ele teve vida e o Deus dele foi exaltado. Muralhas em cidades não caem só porque a gente rodeia a muralha e grita, gente. Mas com Josué e com o povo de Israel, Deus abriu uma exceção. Você entende que animais e pássaros não alimentam humanos? Somos nós que compramos o pássaro, colocamos numa gaiola, compramos o pistache e nós que alimentamos o pássaro. Mas com o profeta no Ribeiro de Querite, Deus fez ele pegar pão e levar até o profeta, porque quando Deus quer trazer algo para os seus filhos, Deus muda o curso natural das coisas. Deus abre uma exceção só para abençoar. Ele pode fazer uma exceção ainda em 2025. Se tem alguém que precisa que Deus faça algo sobrenatural, que Ele mude o curso natural das coisas, dá um glória a Deus aí, só para animar o pregador. Deus pode fazer, irmãos. Ele tem poder para fazer. O nosso Deus é um Deus de exceções. É um Deus que faz coisas distintas. Porém, o fato de eu ser um filho de Deus não quer dizer que eu não vou viver dores. Porque quando Deus aplica a sua exceção, Ele nem sempre faz isso acontecer, isso na minha experiência. Ele faz isso acontecer nos meus resultados. Só porque eu sou filho de Deus não vai me eximir de passar por aflições. Nesse mundo tereis aflições. Então, nesse mundo, sendo filho de Deus, seguindo a palavra, eu também vou viver aflições, assim como todo mundo passa. Mas a diferença de um crente, a diferença de quem tem fé, não é se eu vou ou não vou passar por dificuldades, mas é como eu saio da dificuldade. Então Deus às vezes não vai aplicar a exceção no meu processo, mas vai aplicar a exceção no meu desfecho. Porque pessoas de nossa igreja, até eu chorei por pessoas que nós perdemos esse ano. Nós vivemos em luto esse ano, e pessoas do mundo também. Qual a diferença do luto do crente e do luto de quem não é crente? É porque o luto do crente a gente chora, mas a gente tem uma esperança de uma vida eterna. Nós sabemos que isso é uma passagem para uma vida vindoura que será muito maior. Então, quando nós passamos por tribulação igual às demais pessoas, nós não saímos da tribulação conforme as demais pessoas. Deus trabalha no meu desfecho. Ele me dá esperança, Ele me dá paz. É por isso que Ele fala: se vocês ouvirem as minhas palavras, estiverem em mim, vocês terão paz. Quando nós convivemos com Ele, eu passo por dificuldade como todo mundo, mas eu passo com paz. Lembra da minha última pregação? Jesus está no meio de uma tempestade, mas o que Ele está fazendo? Ele está dormindo no barco para ensinar. Aquilo que você acha que vai te matar, nem tira o meu sono, porque quando eu estou com Jesus, eu sei que Ele vai me levar para o local do destino da sua promessa. Então Deus, às vezes não muda a minha experiência de dor, mas Ele transforma o desfecho dela. E eu louvo a Deus por causa disso. Existem dores, lutas e guerras que eu estou passando, mas eu sei que em todas eu sou mais do que vencedor em Cristo. Esse texto, o contexto disso que Jesus fala aqui, é porque Jesus vai partir, vai subir aos céus. Ele não vai mais estar com os seus discípulos de forma corpórea, física. Então ele junta os discípulos, ele fala: eu preciso ter uma última palavra com vocês. E o conteúdo dessa palavra, dessa fala de Jesus, é um conteúdo de preparo. Jesus está prenunciando coisas que virão antes delas virem. Então ele começa a falar assim: ó,
eu lhes disse estas coisas para que vocês em mim tenham paz. O que Jesus está falando é, existirão coisas que vocês vão viver, que ainda não viveram, que são pequenas, são insignificantes, mas existirão coisas grandes, complexas, conflitos, aflições que virão. Eu já estou antecipando, vocês terão lutas nos anos de 2026, vocês terão luta nos próximos anos, mas fique tranquilo, quando essas lutas vierem, tenham paz em mim. Quando elas se enfrentarem, você não vai ficar aflito, você não vai ficar maluco, você não vai ficar sem esperança. Vocês têm paz porque eu já venci este mundo. Já vou antecipar, vai ter coisa ruim. Eu já antecipo para vocês saberem como vocês devem reagir. Então Jesus está falando de coisas que não são grandes coisas ainda. Mas quando essas coisas se tornar grandes coisas, a gente não vai ficar coisado. Jesus está parecendo tiririca aqui falando, né? Pô, estou coisado. Então, tem coisas que vão acontecer que ainda são pequenas, vocês nem sabem. Mas quando acontecer, fiquem tranquilos. Jesus está preparando os seus discípulos para sofrimentos e aflições vindouras. Isso não é um discurso fatalista, pelo contrário, é um discurso triunfalista. A gente acha que o triunfalismo é você vai vencer, você é de fé em fé, de glória em glória, de unção em unção, você é cabeça não cauda. Glória a Deus, tem coisas, existem aplicações bíblicas para isso, mas quando você vê Jesus falando, Jesus nos prepara mais para sofrimento do que para o sucesso. E nós temos o papel, eu tenho dito isso em todos os cultos, Jesus tem, o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. André, a igreja foi feita para preparar o povo para vencer, para ir para o céu, para progredir, para triunfar, mas ela também foi feita para preparar o meu povo para sofrer. O nosso povo precisa aprender a sofrer. Por quê? Porque sofrimento não é opção. Nesse mundo de Jesus com os seus discípulos, em outro momento, eu preciso preparar vocês para o momento que eu não estarei com vocês. Então, olha o que vai acontecer. Vocês vão ter aflições, vão ter lutas, vão ter guerras e adversidades. Mas se vocês estiverem comigo, a paz estará com vocês. Eu já quero abrir o olho de vocês para as coisas que virão no futuro. Sabe por que a gente vai ter aflição? Porque o próprio texto fala, nesse mundo tereis aflições. Ele diz essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Por que ele está dizendo que eu vou ter que ter paz? Porque neste mundo tereis aflições. Sabe por que a gente vai ter aflição? Porque a gente está nesse mundo. Um mundo caído. Um sistema falido e corrupto. Sistema esse que foi dado para Adão. Deus cria todas as coisas e fala, Adão, é você que vai administrar toda a minha criação. Só que o homem peca. E porque o homem peca, ele larga, ele entrega o controle da criação para o que chamamos hoje de príncipe deste mundo. É Satanás que rege. Por isso que o mundo é falido e caído. É por isso que nós temos, por exemplo, furacões. Porque o vento, gente, não sabe mais a velocidade que ele deve soprar. Não existe mando, não existe ordem, não existe palavra de controle em um mundo. A água não sabe mais onde parar. É por isso que ela sai inundando e matando muita gente. As placas tectônicas não sabem quando tem que se mover. É por isso que elas batem uma na outra e nós temos terremotos. O mundo jaz no maligno porque o pecado entregou o controle do mundo para Satanás. Então ele fala, se vocês estão nesse mundo, vocês viverão aflições pelo simples fato de viverem em um sistema desgovernado, em um sistema caótico e falido. Claro que nem todas as guerras e aflições são naturalmente, vamos dizer assim, prioritariamente espirituais. O fato de eu ser um ser caído, eu tomo decisões erradas. E essas decisões provocam adversidades e aflições na minha vida. E o fato de eu conviver com pessoas caídas e pecaminosas, o comportamento e a atitude das pessoas também infligem sobre mim algum tipo de consequência ruim. Então, eu vou ter que conviver com as consequências erradas dos meus atos, e eu vou ter que aprender a conviver com as consequências erradas dos atos dos outros, além daquilo que o mundo já nos traz como aflição. Então, nós vamos ter que entender que muitos problemas são auto-induzidos. Eu não sou perfeito, por isso eu causo contratempos a mim. Pessoas não são perfeitas e elas causam também contratempos contra a minha vida. E está aqui
algo maravilhoso do Evangelho que eu ministrei na primeira ministração, por isso que eu falei para você que elas estão interligadas. O Evangelho de Jesus não é um Evangelho que nos evita de ter problemas, mas é um Evangelho que nos ajuda a confrontar e superar os problemas. Não é de evitação, ele é de superação. Ele não me tira de uma rota de colisão, pelo contrário, ele me dá graça para eu colidir, vencer e superar. Agora, na Bíblia, eu vou ver situações que Deus age como evitação. Ele me evita de viver problemas que às vezes eu não causei diretamente. Por exemplo, a Páscoa dos judeus, o Pêssar. Eles comemoram até hoje porque o anjo da morte passou pelas casas daqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro em seus umbrais. Então, o anjo evitou de entrar na casa e afligir o primogênito dos filhos daqueles que tinham sangue, porque eles aplicaram o sangue do cordeiro naquele local. Esse é um problema que eu não tive que lutar. Deus me evitou de lutar um grande problema e de viver uma grande aflição. Então, existem situações na Bíblia que existe uma evitação. Com Jó também, Jó viveu as duas experiências, a da evitação e do confronto. Porque quando Satanás está ali, Deus fala, o que estás fazendo aqui? Eu estou aqui perambulando, procurando a vida de alguém para poder atazanar. Ele falou, você já viu meu servo Jó? A resposta de Satanás, já. Mas tu colocou ao redor dele, da casa dele, de tudo que ele tem, uma cerca. Olha que interessante. O que ele falou é, eu já vi Jó. Inclusive eu já intentei. Sabe por que ele intentou antes e não conseguiu? Porque ele mesmo fala, tem uma cerca ao redor dele, da sua casa e de todos os filhos. Como é que ele sabe que tem uma cerca? Porque ele intentou contra a vida de Jó, mas existia uma proteção sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Então existiram coisas que ele não foi afligido, porque Deus levantou uma cerca. Meu irmão, a tua fé, a tua devoção e o teu relacionamento com o teu Deus, levanta uma cerca ao redor de você, da tua casa, da tua família, dos teus filhos e de tudo aquilo que vocês possuem. Vocês não precisam nem lutar essa luta. Deus evita com uma cerca. Quem acredita que Deus coloca uma cerca ao redor da nossa vida? Isso é tão bom saber, que é uma boa resposta para a gente dar para as pessoas que caçoam na nossa fé. Inclusive aqueles que convivem com a gente. A gente tem que ser inteligente, sagaz e não desrespeitoso. Se alguém desrespeita a nossa fé no âmbito da nossa casa, vai na igreja de novo. E vocês, agora terça-feira também tem que ir para a igreja? Não, esse pastor está inventando culto. É que ele quer o dinheiro dos crentes. Tu está dando dízimo e oferta, está enriquecendo o bolso do pastor. Tem pessoas que convivem com a gente e tem esse discurso sobre a nossa fé. Qual é a tua resposta? Você fala assim, deixa eu te contar uma história da Bíblia de Jó, porque o diabo intentou contra a vida dele, inclusive os filhos dele, a esposa dele falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas existia uma cerca na vida dele, sabe por quê? Por causa da devoção dele. Ou seja, toda vez que alguém fala, vai para a igreja para dar dinheiro, vai para a igreja de novo, fala assim, se não fosse o dinheiro e a minha devoção, não existia prosperidade financeira nessa casa, porque o meu dízimo e minha oferta, o meu relacionamento, a minha devoção é que levantou uma cerca sobre eu, sobre a minha casa, sobre meus filhos, sobre tudo aquilo que eu tenho. É o que Deus fez com Jó e é o que Deus faz com você. Pessoas que falam mal da sua fé se beneficiam dela. Está falando mal da minha fé? Mas você é cuidado pela minha fé. Existe uma cerca na minha casa por causa da minha devoção. Existe uma cerca na minha casa por causa da minha fé e ela protege tudo aquilo que eu tenho. Então é óbvio que na Bíblia existem situações onde Deus evita qualquer tipo de aflição na sua vida de forma soberana. Porém, essas são algumas exceções. A maioria das vezes eu não vejo Deus evitando a gente de aflição, mas Deus nos dando graça para superá-las. Então, quando Deus evita, eu venço. E quando Deus não evita, eu supero e venço. Quando Deus não deixa o anjo da morte bater na minha casa, eu venço. Quando eu tenho que enfrentar ele com uma enfermidade, eu também venço. Então, de um jeito eu estou vencendo, de outro eu também estou vencendo. Estou parecendo o time do Flamengo, estou vencendo tudo. Tudo. Eu venço de qualquer jeito. Jesus está falando assim, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Deixa eu pronunciar o que vai acontecer. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos para a centralidade dessa ministração? Nesse mundo tereis aflições. O que Jesus quis dizer com aflições?
Aflição é um termo amplo, gente. Que problema é esse, pastor? É problema de saúde? Problema de finanças? É problema a nível espiritual, emocional, a nível familiar? O que são aflições? Primeiro, nesse mundo tereis aflições. Está no coletivo. Não é só um problema, são muitos problemas. E quem sabe, cada um de nós está vivendo por aflições, só que aflições diferentes. Eu acompanho, eu oro, tem pessoas agora vivendo por aflições financeiras, outras por aflições de saúde, outras por aflições familiares, outras por aflições emocionais, outros por aflições mentais, ministeriais. Cada um de nós está sofrendo um tipo de aflição nesse momento. E o importante da gente ministrar, eu gosto de ministrar isso, eu tenho falado isso, não é apenas saber que nós vamos passar por aflições, mas a gente aprender a discernir, gente, e identificar quais aflições eu estou vivendo. Porque se eu não conheço o que eu estou vivendo, como é que eu vou combater? Como é que eu vou lutar uma guerra que eu desconheço? Chegue depois com o pastor Ribeiro, porque numa guerra, se você não sabe o arsenal do seu inimigo, você não sabe se ele vem pelo mar, você não sabe se ele vem pelo ar ou pela terra. Para cada tipo de investida, de ataque no ar, você tem que ter uma ferramenta, uma arma de defesa diferente. Logo, se eu vou viver aflições, preciso identificar, porque eu não vou conseguir superar algo que eu não conheço. Quando você conhece a natureza de algo, você sabe o seu comportamento. O comportamento se torna previsível, então você se prepara para o comportamento da sua aflição. Deixa eu ilustrar isso de uma maneira que vocês vão entender com muita facilidade. Eu tenho uma filha de 1 ano, Sofia, está por aí. Estava correndo, ela está aí, a Sofia não. Acho que foi a Bela que estava aqui, mas a Sofia tem 1 ano de idade. Inclusive, essa madrugada aconteceu isso. A Sofia, tendo 1 ano de idade, de madrugada, ela é um relógio. Ela sempre vai acordar de 3 a 4 da manhã para mamar. E depois que ela mama, ela chora um pouquinho, a gente tem que colocar na nossa cama, porque ela viciou com a cama, para ela voltar a dormir, para depois botar no berço. Isso aqui é um tempo de quase meia hora. Então, eu tenho 4 filhos. Há 12 anos eu não sei o que é dormir uma noite inteira, totalmente, não sei o que é descanso. O que eu faço? Eu falo, bem, a minha filha tem 1 ano de idade, está ali ela, linda. Qual é a natureza de um bebê de 1 ano de idade? É de madrugada acordar para mamar. Então, quando ela acorda para mamar, pastor, você fica com raiva? É óbvio. Pensa numa raiva. Eu estou aquele melhor sono que tem 3 a 4 da manhã, gente. Aí ela começa a chorar. Quer mamar? Papai, mamar. Aí ela me chama de amor, de baby, né? Ela tenta acariciar um pouco mais. Eu acordo com raiva, mas não acordo surpreso não, gente. Por quê? Porque é um comportamento esperado, porque eu conheço a natureza de uma criança de 1 ano de idade. E como eu sei que esse é o comportamento por causa da natureza, sabe o que eu faço? Eu crio um ambiente para me preparar e para me blindar disso. Domingo é um dia que eu estou nos 3 cultos. Prego geralmente em 2 deles, é um dia cansativo, é um dia de estudo, é um dia que eu chego cedo para cá. O que eu faço com a Anaína? Eu tenho um acerto com ela. Quando é domingo que eu vou pregar, a Sofia pega no sono, eu vou para o outro quartinho, onde está o Romeu, e eu durmo no outro quarto. Porque a Sofia acorda, vai mamar, e ela não me acorda, porque eu preciso descansar. Eu sou do time de 8 horas de sono, eu preciso de 8 horas de sono, senão eu acordo estragado. Como eu me conheço, eu falo, eu preciso. Então, porque eu preciso, eu crio um ambiente, um cenário de defesa para algo que eu conheço a natureza. Ela vai acordar 3 da manhã, ela vai tirar meu sono, eu vou acordar cansado, isso vai tirar um pouco da minha energia para o domingo que eu preciso pregar. O que eu faço? Eu crio um ambiente e a minha reação é baseado na natureza e no comportamento da Sofia. Quem está entendendo onde eu estou chegando? Quando eu identifico o tipo de aflição que eu estou vivendo, eu crio um ambiente e um cenário onde eu me protejo desta aflição. Porque não tem como eu querer me proteger de algo que eu desconheço. A minha atitude vai refletir a natureza daquilo que eu estou enfrentando. Se assim é com criação de filho, assim são com guerras e aflições espirituais. Quando eu sei a característica e a identidade da minha aflição, eu vou me preparar melhor para reagir a ela. Vai doer? Vai, mas não vai me surpreender, porque eu já esperava. Então, nesse tempo que eu tenho pregado, e o Espírito Santo sempre tem colocado no meu coração, André, ensina o meu povo a sofrer. Não que vocês vão, mas nesse mundo tereis aflição. Para a gente aprender a lidar e lutar da forma correta. Porque não adianta a gente lutar a luta certa com as armas erradas.
Tem muita gente que não está progredindo na vida porque está lutando a luta certa, mas com as ferramentas erradas. Ele sabe que tem aflição, mas como ele não identificou o tipo de luta, ele não sabe corresponder da forma correta. E durante esse período, Deus trouxe e iluminou no meu coração para trazer para vocês 4 categorias de aflições que todos nós vivemos. Se eu pudesse classificar as aflições que vivemos e que a Bíblia cita que você tem na sua vida, elas vão cair em uma dessas 4 categorias. Diga assim: tempestade, joio, espinho e cruz. Essas 4 Jesus ensina e Jesus vence. Cada um de nós hoje ou está vivendo uma tempestade, ou está vivendo um joio, ou está vivendo um espinho, ou está vivendo uma cruz, ou está vivendo os 4 ao mesmo tempo. Se repreendo em nome de Jesus. É muita aflição para uma pessoa só, ainda mais no fim de um ano. Então, você precisa entender, porque não tem como eu reagir a um espinho com a ferramenta de uma cruz. Não tem como eu lutar contra uma tempestade se o que eu estou vivendo é uma temporada de joio. Eu preciso da resposta certa, da ferramenta certa. Senão, eu prolongo a dor. Não tem como eu usar a defesa de um espinho contra uma cruz. Então muita gente está perdendo guerra porque está lutando a coisa certa da maneira errada. Vamos para os tipos de aflições que nós vivemos, para Deus trazer clareza para você finalizar o fim do ano entendendo as guerras que você está enfrentando, para você começar a se preparar para a natureza delas. Primeira guerra, tempestade. Foi sobre tempestade que eu preguei o último domingo inteiro. Jesus fala para os discípulos assim: vamos para o outro lado. Os discípulos obedecem a Jesus, e porque eles obedecem a Jesus, eles enfrentam uma tempestade. Ou seja, existia uma tempestade no outro lado da obediência. Não foram eles que sugeriram, foi Jesus que comandou, e porque eu obedeci a Jesus, Ele me transportou para um caos. Toda vez que eu enfrento uma tempestade por causa da obediência a Deus, isso é uma guerra espiritual. Todas as guerras são espirituais? Não. Existem guerras auto-infligidas, autoprovocadas. Jonas aconteceu isso. Jonas desobedeceu a Deus. Aí Deus mandou uma tempestade para corrigir o seu trajeto. Então ele recebeu uma tempestade por desobediência, mas os discípulos viveram uma tempestade por causa da obediência. O que é uma tempestade? Tempestade, gente, é um vento avassalador. É uma onda que parece que vai tirar o seu norte. Porém, ela é profunda, ela é intensa, mas ela é rápida. A intenção da tempestade é acabar com a tua fé e matar projetos no início. Os discípulos estão com Jesus iniciando o ministério e Jesus fala assim: por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé. Então toda vez que eu estou iniciando um projeto, toda vez que eu tenho um empreendimento, toda vez que eu estou começando a minha fé, o diabo vai levantar tempestades, guerras intensas, profundas, mas rápidas e temporárias. Ele quer matar já no começo. Ele quer arrebentar com a minha fé antes de eu respirar. Eu venho aqui e já vou falando, daqui a pouco vem o vento, daqui a pouco eu estou rodando, eu não sei para onde eu vou. Todos nós passamos por tempestades. São adversidades pesadíssimas, mas que geralmente passam rápido. E o perigo dela é é desmoronar a nossa fé, antes da gente iniciar qualquer coisa. Talvez cada um de nós, ao falar isso, está falando: isso aqui aconteceu isso mesmo. Quando eu me determinei a fazer isso, parece que levantou o inferno inteiro. Parece que todos os problemas do planeta aconteceram quando eu me determinei a iniciar esse projeto. Você viveu uma tempestade. Mas qual é a grande questão da tempestade? É porque Jesus questiona a fé dos camaradas. Por que vocês ainda não têm fé? Bem, teriam muitas respostas. Bem, Jesus, primeiro porque tem água entrando aqui e está afundando. Segundo, porque tem um vento muito forte e a gente não sabe para onde está indo. Eles poderiam ter muitas explicações e respostas para essa pergunta. Mas eu acho que Jesus faz essa pergunta não questionando a água que está dentro do barco, mas questionando: tem água dentro do barco, mas eu também estou dentro do barco. Então, tempestades são momentos que situações acontecem que querem arrebentar com a nossa fé. E a pergunta que nós temos que fazer para defender das tempestades é: Jesus está ou não está no meu barco?
Porque a dor está querendo entrar no teu barco, porque a aflição está querendo entrar no teu barco, porque a deslealdade vai entrar no teu barco. A minha pergunta é: Jesus está dentro desse barco? Porque se Jesus estiver dentro desse barco, você vai chegar do outro lado. Onde é que eu crio esperança para vencer a tempestade? Sabendo, Jesus está dentro do barco. Pode estar afundando, mas se Ele estiver dentro do barco, eu profetizo sobre a tua vida, isso é a palavra de Deus, você vai chegar do outro lado. A pergunta não é se tem dor, se tem sofrimento, se tem traição na minha vida, Jesus está na minha vida. Se Jesus está na minha vida, eu vou vencer essa aflição. No mundo tereis aflições, mas fique que tenha paz. Eu venci esse mundo. Se Jesus está no teu barco, vai tudo bem. Não tem aquele corinho? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Temporal e tempestades são aflições rápidas, mas intensas e profundas. Existe também a aflição do joio. Essa aflição, diferente da tempestade, é uma aflição que alguém causou contra você propositalmente. A parábola do joio e do trigo que Jesus conta tem muitos detalhes, não vou me ater a todos, mas primeiro, o inimigo só plantou joio porque havia trigo, porque o diabo só vai plantar joio onde Deus está investindo. Então, o fato de você viver a aflição do joio quer dizer que Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Não aborte aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não arranque aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Então, o que o inimigo faz? Ele entra e planta joio porque o Senhor plantou o trigo. Que tipo de aflição é essa? Não é uma aflição que nem a tempestade. Tempestade é intensa e rápida. Porque eles falam assim, você quer que a gente vá? A gente arranca o joio. Aí o dono fala assim, não arranca não. Porque se vocês arrancarem o joio, junto com o joio, sai o trigo, porque as raízes são entrelaçadas. Espera até o tempo da colheita. Então, a aflição, o joio, é uma aflição um pouco mais longa. Ela tem tempo determinado, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Mas não é você que determina o fim, é a maturidade do fruto daquilo que foi plantado na sua vida. Quando é que vai acabar esse incômodo do joio? O dia que você começar a frutificar e amadurecer, porque quando você tiver maduro e aquilo que Deus plantou na tua vida tiver madura, está no horário da colheita. E quem é que faz a colheita? Não é você. Esse que é o mais difícil. O mais difícil da situação é a gente ver joio que foi plantado por terceiros na nossa vida e a gente querer arrancar com a nossa própria mão. Porque é isso que Satanás quer fazer. É isso que os seus inimigos querem fazer. Ao plantarem joio na sua vida, na verdade eles estão te provocando. Porque o inimigo entrou no campo. Por que ele não destruiu o trigo? Pegava uma enxada, Peter, e destruía tudo. Mas eles não destruíram. O que eles fizeram? Plantaram o joio. Por que plantaram o joio ao invés de destruir o trigo? Porque eles não têm poder e autoridade para destruir o trigo. Você entende? O inimigo não pode destruir o que Deus fez na tua vida, mas você pode. Então ele lança um joio para você arrancar com o seu próprio braço, para você arrancar com a sua própria força, para você bater do seu jeito. Então, não, deixa que eu me defendo. Deus não vai me defender. Eu me defendo, eu sei lavar roupa suja. E Deus manda te dizer, esse tipo de aflição é uma aflição para você ficar calado, porque quem vai resolver e fazer a colheita é Deus, e Ele vai fazer a colheita no tempo certo. Não responda, não poste na internet, não replique, não mande áudio, não fale nada, fique quieto, porque no dia da colheita as pessoas vão ver, mas pastor, estão falando, plantaram joio e estão falando de mim, como é que eu vou me defender? Fica tranquilo, no tempo certo, quem é trigo frutifica. Deixe que o fruto fale por você. Os frutos daquilo que Deus plantou na tua vida vão ser vistos. Por isso que ele fala, quando der fruto a gente vai saber. A diferença de quem mente, de quem calunia e de quem vive são os frutos. Então não espera Deus tirar o joio para você frutificar. Frutifique no meio do joio, porque joio e trigo conseguem coexistir. Deus não tem que parar o joio na tua vida, Ele tem que frutificar o trigo. Quando o trigo está maduro, aleluia, quando o trigo está pronto, gente, deixa que Deus faz essa colheita. Viu a diferença da aflição? Ela é mais longa, mas ela tem um tempo determinado. E quem finaliza e diz o tempo é quem vai colher. Não somos nós. Eu lembro de aflições que eu vivi, eu falei, Senhor, arranca essa aflição. Falou, simples, para arrancar a aflição, é só arrancar o trigo que provocou esse joio. Então, se você quer que eu tire essa perseguição, eu vou tirar a bênção.
que provocou ela em primeiro lugar. Você entende isso? Deixa Deus frutificar na tua vida. Pastor, mas está incomodando. Não tem problema. Os frutos dirão por você. Esse incômodo não vai te matar. Eu vivo tempestades, eu vivo joios, mas eu vivo o que Paulo chama de espinho. Essa aqui é violenta. Para mim é uma das mais complexas. Olha o que o Paulo está dizendo. 2 aos Coríntios 12. Para que eu não me exalte demais pela excelência das revelações que me foi dada. Veja, eu não pedi as revelações. Foi Deus que me deu. Mas elas são tão grandes, tão maravilhosas, que para baixar minha bola, foi me dado um espinho na carne. Algo para me manter humilde. Isso aqui para pastor é forte. Porque ele era um líder. É líder onde Deus dá dom, onde Deus dá eloquência, onde Deus dá carisma. E ele se acha tanto, Deus tem que colocar um espinho para baixar a bola um pouco. Paulo reconhece isso. O que Deus me deu é tão extraordinário que junto com as revelações foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. E eu roguei ao Senhor por 3 vezes, e na terceira ele me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a gente aqui reclamando, eu orei, Deus não me respondeu, pastor. Paulo, com P maiúsculo, orou 3 vezes, Deus não respondeu na primeira, Deus não respondeu na segunda, e na terceira, Deus deu uma resposta aberta e inconclusiva. Paulo, a minha graça te basta. Tu não precisa de resposta, tu precisa de graça. Que tipo de aflição é essa? Ele diz, ele me esbofeteia, é algo que não foi feito para te matar, mas ele te incomoda frequentemente. Ele tira o teu sono frequentemente. E pastor, qual o período? Porque numa tempestade acaba rápido, no joio existe uma temporada, e qual é o tempo da aflição do espinho? Tempo indefinido. Deus não disse se vai tirar, quando vai tirar, ele só fala o seguinte: está te incomodando, mas eu vou te dar graça para suportar, eu não vou tirar. Então existem aflições que nós vamos ter que aprender a viver com elas. Por que, pastor, Deus não tira? Eu acho interessante, porque ele identifica, quem mandou foi Satanás, o mensageiro de Satanás. Aí Deus olhou o que o mensageiro de Satanás fez, Deus gostou e Deus deixou. Deus gostou, pastor, daquilo que Satanás fez? Não é que Deus se alegrou com o que Satanás fez, mas você entende que aquilo que Satanás intentou para o teu mal, Deus transformou para o teu bem. Porque quando Deus viu aquilo incomodando Paulo, ele falou: Paulo, está incomodado? Tô, arranca. Mas Paulo, eu nunca vi você orando tanto. Paulo, está doendo? Tá, mas eu nunca vi você jejuando tanto. Paulo, está ferindo? Tá, mas eu nunca vi tanto óleo, tanta unção descendo na tua cabeça. Então existem coisas que Deus deixa na nossa vida, adicionando graça, porque o mal que aquilo faz é bem menor do que o bem daquilo que faz. Deus está falando, isso pode até te incomodar, mas os frutos que isso está criando em você é muito maior do que o incômodo que está afligindo você. Então eu vou deixar isso, porque tu está sendo o melhor pai, o melhor crente, o melhor pastor, você está lendo mais a Bíblia, você está indo numa casa. Deixa aqui, aquilo que Satanás intentou para te matar, a minha graça vai ser derramada sobre a tua vida. Eu te dou graça para suportar os ataques de Satanás. Mas olha o que Deus faz. Até naquilo que Satanás inflige em nossa vida, Deus transforma em bem. Paulo não gosta daquilo que o espinho faz nele, mas Deus vê que existe algo bom no espinho. O bem que o espinho faz é muito maior do que o mal que o espinho faz. O positivo do espinho é muito maior do que o malefício do espinho. Paulo não gosta do incômodo, mas Deus gosta do que o incômodo está produzindo. E agora, deixa um incômodo aí, mas eu vou derramar graça sobre a tua vida. Minha graça te basta. Nunca doeu tanto, mas você nunca orou tanto. Nunca incomodou tanto, mas você nunca foi tão ungido. Então Deus não vai mudar o incômodo. Deus vai te dar graça para suportar esse incômodo. Em outras palavras, Deus não vai mudar a situação. Deus vai usar a situação para mudar você. Espinho é aflição de tempo indeterminado. É quando Deus muda o propósito daquilo que Satanás intentou contra a sua vida. Ele te intentou para te gastar e Deus intentou para te graçar.
Quanto mais Ele te gasta, mais graça cai sobre a sua vida. Quanto Ele mais te aflige, mais poder de Deus, mais unção de Deus, mais dom de Deus, mais coisas extraordinárias de Deus são colocadas na sua vida. Tem alguém que está vivendo uma temporada de espinho? Tempestade é rápido, intenso, profundo. Joio é devagar, mas tem tempo para terminar. E espinho é uma aflição de tempo indeterminado e frequente. Qual é o perigo do espinho? Assim como o da tempestade é para arrancar logo a nossa fé, o do joio é para nos provocar a tomar uma atitude fora dos caminhos do Senhor. Deixa que eu resolvo, não vou deixar isso nas mãos de Deus não. Eu que vou arrancar o joio, e junto com o joio sai o trigo. Qual é o perigo do espinho? Ele te provoca a abandonar a sua missão quando você tem a seguinte atitude: eu não preciso disso. Eu já falei isso no ministério. Eu já vivi situações que eu falei assim, não preciso disso. E aí começa a exaltação do humano. Eu tenho direito para me sustentar, eu não preciso de gente falando mal de mim, não preciso de gente reclamando de mim, me ligando toda hora. Eu não preciso de gente, não preciso disso. Senhor, não preciso pastorear. Aí mora o perigo. Ele vai te incomodando, até a gente achar que é autossuficiente e não precisa do chamado de Deus na nossa vida. Eu preciso de cada gota da unção e do chamado que Deus tem sobre a minha vida, assim como você precisa. Nunca diga para Deus, eu não preciso disso. Geralmente nós dizemos isso quando estamos vivendo uma aflição de espinho. Eu posso viver muito bem sem isso, sem esse cargo, sem estar ali, sem estar com Ele, sem estar no ministério, sem estar naquela empresa. Mas vou falar uma coisa, é só você sair que você vai ver que caiu nas garras do inimigo. Se mantenha firme. Deus tem graça para derramar sobre a tua e a minha vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, na tempestade, no joio e principalmente no espinho. Por quê? Porque eu não sei quando vai acabar e se vai acabar. Deus tem graça que vai superar e te ajudar a suportar esse espinho. Nunca diga para Deus, eu não preciso disso. E por último, se o louvor quiser subir, os músicos já estão aí, pode tocar bem baixinho, o louvor já se preparar. Eu tenho uma tempestade que é rápida, intensa, mas termina rápido. Eu tenho o joio, que tem uma temporada, mas tem tempo para terminar. São coisas que os outros afligem contra a minha vida. Eu tenho o espinho, que é algo que o inimigo intentou para o mal, e Deus entendeu que existem coisas boas por trás disso. E eu vivo com um incômodo, mas eu vivo com a graça que me sustenta no meio do incômodo. E tem o último, que para mim é a aflição mais peculiar e a diferença de todas. A aflição chamada cruz. Jesus fala assim, aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Por que essa aflição é diferente das demais? Porque cruz você escolhe. Eu não escolho tempestade, elas que me atingem. Eu não escolho o joio, são inimigos que plantam na minha vida. Eu não escolho o espinho, é Satanás que vem me incomodar. Cruz não. Jesus deixa claro, aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo e todo dia tome a sua cruz. Você não escolhe tempestade, joio e espinho, mas cruz é um ato de auto-aflição. Eu escolhi a cruz. Por quê? Porque na cruz a gente é esticado. Quando Jesus é pendurado na cruz, Jesus é esticado. Então a cruz é um local de desconforto que eu escolhi viver. A cruz, pastor Wilson, é um local de desconforto que nós escolhemos carregar, porque nós valorizamos mais o nosso chamado do que o nosso conforto. É quando a gente chega numa maturidade de entender, Senhor, eu sei que tu tem um projeto, e eu sei que tu tem um plano para mim. Só que escolher esse projeto e abraçar esse plano vai me trazer desconforto. Mas se ele é teu, ele é melhor do que o meu conforto. Cruz é quando nós escolhemos um problema por causa de um chamado maior. Cruz é quando nós escolhemos viver um incômodo porque tem uma unção para ser derramado sobre a nossa cabeça e existe um propósito nas nossas vidas muito maior do que o conforto que nós podemos viver nelas. E eu acho isso aqui a coisa mais linda da palavra
de Deus. Porque quando Deus me chamou e quando Deus te chamou, qual foi a sua resposta? Qual foi a sua resposta quando Deus te chamou? Sim ou não? No 3, 1, 2, 3? Não são 3 palavrinhas, são as 3 letrinhas mais pesadas que você já disse para Jesus. Sim. Quando você disse sim para o chamado de Jesus, o que você está falando é: eu me disponho a viver desconfortos para viver o teu chamado na minha vida. Eu escolho as aflições propositalmente, porque eu entendo que existe algo maior em viver as tuas promessas e o teu sonho para a minha vida. Então nós escolhemos a cruz. Mas uma coisa mais bonita do que isso é que eu aprendi, é que quando eu escolho a cruz, eu estou dizendo que eu estou disposto a sacrificar algo na cruz. Mas tudo que tem a ver com Jesus e com cruz tem ressurreição. Quando eu me disponho a sacrificar o meu conforto e colocá-lo na cruz, existe uma ressurreição. E na ressurreição o que sai é melhor, o que sai é maior. O corpo físico de Jesus foi pendurado na cruz, para depois ele receber um corpo glorioso. Não existe nada que passe pela cruz que não melhore. Não existe nada que é pendurado na cruz que não aumente. Não existe nada que você possa abrir mão, em nome do evangelho do seu chamado, que Jesus não recompense. Mateus 19, 29, Jesus falando assim, ó: e todo aquele que deixar a sua casa, o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, as suas posses e as suas terras, por amor ao meu nome, receberá na terra 100 vezes mais, e depois ainda herdará a vida eterna. Não existe nada melhor do que a gente se sacrificar carregando a cruz, do que a gente escolher o chamado que Deus tem para a nossa vida, independente da área que você foi colocado. Isso aqui não é para você vir para o pastorado, porque existe cruz no meio do empresário, existe cruz no meio da comunicação, existe cruz no meio das artes, existe cruz no meio da finança, existe cruz no meio da construção civil, existe cruz no meio de todas as áreas da sua vida. Quando você escolhe carregar a cruz onde você está, você vai ser incomodado. Existem coisas que vão doer. Existem contratos que trariam finanças e estabilidade para a sua empresa, mas porque você tem uma cruz, você não vai assinar, porque não está de acordo com o caminho de Jesus. Porque se você for assinar esse contrato ou aceitar esse suborno, você vai ter que deixar a cruz de lado para poder receber esse dinheiro. Então o que vale mais? Carregar a cruz de Jesus, viver as dificuldades, mas ter de Jesus um retorno, ou ter o retorno que o homem pode dar. Meus irmãos, a gente não escolhe tempestade, a gente não escolhe joio nem espinho, mas cruz é uma escolha nossa. E eu vou falar para você, não existe nada melhor do que carregar a cruz, viver os sofrimentos que ela vem junto, mas não tem nada melhor do que ver as coisas da minha vida serem crucificadas e nascerem melhores do que aquilo que eu as coloquei. Tudo que eu coloco na cruz volta melhor. Tudo que eu aplico na cruz volta melhor. O que você vai colocar na cruz hoje? Temos 3 dias. Em 3 dias, Jesus foi crucificado e Ele ressurgiu. Em 3 dias, Ele ressuscitou. O que você vai colocar hoje na cruz, para que Jesus venha ressuscitar ainda no ano de 2025? Se você está disposto a escolher essa aflição, diferente das outras, Jesus te ajuda e Ele deu clareza que tipo para você saber hoje, que tipo de guerra que eu estou enfrentando. Agora essa aqui, existem guerras que eu escolho, desconfortos e aflições que são opções minhas, porque eu prefiro viver o chamado do que o conforto, do que viver o comodismo de não estar naquilo que Deus chamou para a minha vida. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo aqui nesse local. Eu sinto o Espírito Santo aqui nesse local. Vamos cantar louvor? Vamos louvar a Deus antes de eu fazer esse apelo. Você louve e cante. Se você recebeu essa palavra, você vai expressar o seu entendimento através do seu louvor. Enquanto eu estava ministrando, porque enquanto eu preparava essa mensagem, passava na minha mente todas as aflições, e eu comecei a categorizá-las. Mas quando chegou, e o estudante chegou, que eu vi assim, existe uma cruz. Essa aqui
Não foi Jesus que impôs sobre mim. Ele falou: se você deseja, é uma escolha própria. Eu escolho a cruz. Se você escolheu a cruz, vamos louvar. Diga isso. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Louvamos, Senhor. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, Ele nunca perdeu. seu nome Nunca perdeu. é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Se Ele está comigo, eu não vou temer, não. Porque Eu terei mais ou menos assim. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Essas coisas eu tenho dito a vocês para que tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, mas fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. Tudo isso que eu ministrei, ter graça com o espinho, dormir no meio da tempestade, saber esperar o tempo certo para que outro faça a colheita, e ter uma cruz sendo carregada, mas sabendo que o fardo ele é suave, ele não é pesado. Eu só consigo viver e superar essas aflições se eu sigo o que diz o texto. Tenha paz em mim. Então, se ele está no barco, eu tenho paz. Se eu tenho um espinho, ele me dá graça. Se existe joio, ele fala assim: não tira não, deixa aqui no tempo certo, eu que vou tirar. Eu vou ver quem dá frutos, quem não dá, deixa que eu que vou recolher. Quando eu tenho uma cruz, ele fala: está aqui a tua cruz, carrega a tua cruz e me siga. Só que ele vai na frente, ele mostra o caminho, ele para quando é para parar, ele desvia quando é para desviar, ele vai te guiando, te aconselhando. Eu só consigo viver essas aflições e superá-las se Jesus estiver comigo. Ele tem que estar no meu barco, ele
tem que estar na minha frente, Ele tem que estar no meu campo, Ele tem que estar junto do lado do Espírito me dando graça, Ele que vai junto comigo. E eu quero fazer esse convite no último culto de domingo do ano de 2025. Quem sabe você passou um ano e que você identificou: pastor, eu vivi as 4 guerras, pastor, eu estou vivendo essas 4 guerras e nem sabia que existia, porque cada uma você vai superar de uma forma e lutar de uma forma diferente, mas não tem como você lutá-las sem Jesus estar com você. Jesus não está no teu barco que está enchendo? Meu amigo, sabe nadar? Mas aprende a nadar e rápido. Por quê? Porque se Jesus não está no seu barco, o negócio vai afundar e não tem esperança. Agora, eu tenho paz, mesmo sabendo que vai ter aflição que eu nem sei que vem para frente. Com Jesus, eu fico tranquilo, porque eu sei que eu vou superar. A tua superação não tem a ver com a sua atitude, tem a ver com a sua submissão. Se você se submete ao poderio e ao senhorio de Jesus, se você aceita Ele como Senhor e Salvador da tua vida, Ele vai te guiar durante cada uma das aflições que você vai viver, porque Ele que deixou essa palavra: vocês viverão, mas fiquem tranquilos, eu venci cada uma delas, e junto com você, eu te ensino a vencer também.